Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Fora da Curva. Hoje nós vamos falar sobre os 8 hábitos que podem transformar a sua vida em 6 meses. Você aplicando, vai falar aqui como aplicar, como você de maneira gradativa pode ir implementando isso na sua vida. Hoje nós estamos aqui com os participantes de sempre, Jordi, vou ficar aqui coordenando o podcast. Edson, Hugo e a Clênia. E a gente vai começar aqui explicando já para o pessoal que a gente vai fazer uma dinâmica do seguinte: a gente vai falar sobre o hábito, a importância, os benefícios, e depois a gente vai falar mais ou menos aqui qual é o hábito que a gente tem mais facilidade e qual é aquele hábito que a gente tem mais dificuldade, que a gente precisa implementar. Primeiro, entender, né, que essa questão do hábito ela leva tempo para você implementar. Pode ser que seja algo rápido, mas pode ser que não. Então vai depender muito da pessoa, do tipo do hábito e da intimidade que a pessoa tem com aquela atividade. Outra coisa que eu quero deixar aqui claro para a galera: esses hábitos não são coisas complexas. Nada aqui que a gente vai falar vai precisar de um investimento financeiro, a não ser o investimento de força e vontade e de disciplina para conseguir implementar aqui esse hábito. O primeiro hábito que eu separei aqui, para a gente começar a discutir, é o hábito de levantar na hora de tocar o despertador. E aí eu quero que vocês comentem aí o que é que vocês acham desse hábito, se vocês têm esse hábito e os benefícios. Eu tenho esse hábito de levantar assim que o despertador toca, inclusive de diretamente beber água. Eu não tenho aqui uma fonte segura, mas eu já verifiquei que alguns estudos eles informam do benefício de eu acordar com um copo de água, também ao dormir ou até mesmo antes de consumir um alimento. E aí? O que mais? eu já tive dificuldade com isso, mas hoje já é rotina também, de o telefone toca, já levantar ali. Mas em alguns momentos até relativamente pouco tempo atrás eu tinha esse negócio de o despertador tocava, eu ficava ali botando em soneca pelo menos umas 3 vezes para poder levantar. Hoje, deu certo? Dá certo. Eu não sei se vocês fazem isso, mas algo que me ajuda a deixar o telefone um pouco distante. Pra ter que levantar também, né? O telefone não tá ali tocando, cozinhando. Existe estratégias. Tem até um despertador que é um triturador de dinheiro. Aí você coloca lá, aí ele desperta e dispara. Deixa lá uma nota, lá assim, R$100, aí ele dispara. Tem um aplicativo também que, quando ele desperta, se você não desligar, ele começa a doar dinheiro. Começa a doar dinheiro sem parar. Aí você diz lá na instituição, você coloca, aí ele desperta. Não foi lá apertar, aí começa a disparar dinheiro a cada segundo. E lá um grande dinheiro aí. E assim, né? E como a proposta era custo baixo aqui do início do podcast, também tem um que você programa ele para só desativar o despertador depois de você dar uma quantidade de passos. Você pode ativar lá qual a quantidade de passos que você quer dar, e você tem que sair andando, que já ajuda também para você ir ativando. E aí, Edson Silva? Eu acho que eu fui um cara que eu não tive dificuldade assim pra acordar cedo, né? Eu acho que um dos grandes privilégios que desde cedo eu acostumava a acordar cedo, também estudava de manhã, né? Isso tudo vai ajudando na rotina. Mas já tive 2 momentos, né? Por mais que você acorde, você tem. Quem nunca dormiu depois do despertador tocar, né? E você parece que o tempo, quando você faz isso, né, o tempo voa e você acorda mais cansado, né?
E às vezes quando você acorda no primeiro tocar, é como se seu corpo já tivesse dormido o suficiente, né? Claro que vai de casa para casa. E eu uso a mesma estratégia de Hugo, né? Eu deixo o celular longe também, né? Eu não sei se vai falar aí também, mas uma das coisas que eu implementei, né? Vai fazer 30 dias, foi a questão de deixar o celular, né? Antes de dormir, já fica longe, né? Uma hora antes de dormir, mas às vezes dá até mais de uma hora, né? O hábito que eu estou implantando é de não mexer no celular na cama. Se eu quiser mexer no celular, eu posso. Qualquer outro canto da casa, mas no quarto eu eu tirei da rotina, né? Isso faz com que o celular fique longe e também eu levanto e vou lá desligar e tomo água. Às vezes eu tenho logo um primeiro contato ali com um dia, né? Saio pra fora e assim o dia, assim dia, né? Legal. Se a gente fosse falar esse livro aqui, porque nós vimos é muito interessante, inclusive, uma coisa que você falou é que quando o salário desperta pela primeira vez, porque eu já dormi tempo suficiente, né? E aí ele explica que o ideal era não precisar de despertador. Quando você dorme o suficiente, quando você tem um sono reparador suficiente, naturalmente você acorda. E aí ele dá o exemplo das crianças, né? Que é como as crianças elas funcionam. Se você regular direitinho o sono dela, ela acorda ali naquele horário. Eu tive até um exemplo semana passada, né? Que geralmente eu coloco o celular para despertar às 4. Aí o que acontece? Eu despertei às 3, né? E eu acordei, boa. Mas como faltava uma hora ainda, eu digo, eu vou dormir. Só que meu amigo, para levantar de 4 horas, deu um trabalho tão grande que nem parecia que eu digo, rapaz, eu acordei 3 horas tão bem, dormi mais uma hora e aí tô. Já aconteceu a situação dessa comigo também. E aí uma das questões que ele coloca é que, primeiro, né, o despertador ele dispara, você acorda disparando o seu coração e disparando também sua pressão arterial. E aí vem a questão, né? Se você coloca a soneca, você vai, além de ter um disparo que é prejudicial, 2, 3, 4, 5 disparos em relação a isso aí. No longo prazo é prejudicial. Entra também a questão, por exemplo, de transmitir um senso de urgência para a nossa carne. Urgente, eu preciso acordar, preciso me levantar. Estou atrasado. Exatamente. Não é natural isso. A nossa biologia tem um sino para tirar a gente do sono. Tanto que nenhum outro animal tem esse mecanismo. Eles dormem naturalmente e acordam naturalmente. Se você for mexer com eles ali, mexe, dorme de novo. Mexe, mas dorme de novo. Eu até acho que eu tinha comentado contigo, né, uma vez que quando o despertador toca em qualquer outro horário do dia, o senso de alerta é o mesmo, né? E incomoda, digamos assim, do mesmo jeito que incomoda quando você acorda, né? Digamos que está instalado lá na sua... Eu, sinceramente falando, de todos os hábitos que a gente vai ver aqui agora, esse para mim é o mais complicado. Por que é importante as pessoas entenderem que vai ter facilidade, vai ter tranquilidade em alguns pontos. Um fato se eu tenho dificuldade no hábito, não significa dizer que os outros vão ser ineficientes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu ter dificuldade no hábito não significa dizer que nem um dia eu pratico. A gente tem que olhar para um horizonte. Eu gosto muito de uma frase que diz: não deixe de fazer o que pode ser feito, porque você não pode fazer tudo. Então, porque eu não consigo executar esse hábito com excelência, aí eu vou largar todos os outros. O fato a gente precisa trazer uma atenção para esse hábito, porque é um hábito que vai meio que dizer ali como você começa o seu dia. E é um termômetro de como você finalizou o seu dia anterior. Porque quando eu desperto sem despertador,
é sinal que eu finalizei o meu dia anterior com excelência. Mas quando eu tenho que esticar um pouco mais, tem a questão do lux, que é uma unidade de medida de luz, né? Que você vai analisar o seu ambiente ali, isso tem aqui nos nossos olhos, tem uma captura aqui de lux, e ela manda isso para uma parte do nosso cérebro que vai regulando o ciclo circadiano, para dizer se já é dia ou se já é noite. E se eu tenho muita luminosidade, se eu tenho muita luz, se eu tenho muito lux, né, ali nos meus olhos, ele vai dizer, você não pode dormir agora. Então eu vou diminuir a quantidade de melatonina e aumentar a quantidade de cortisol. Isso vai impactar no meu sono reparador e aí eu vou precisar do despertador. O que é maluco é que se eu fizer isso de novo, né, eu vou acordar mais cansado, aí no outro dia, aí eu vou precisar o quê? Ficar até mais tarde, porque eu acordei mais cansado, aí vai ficar um ciclo infinito e daqui a pouco eu estou simplesmente com uma ansiedade, um ataque ou uma depressão. Então esse primeiro hábito parece ser muito simples, mas que no longo prazo ele é fundamental para você ter uma performance. E aí, se um dia a pessoa não consegue, ou 2 dias a pessoa não consegue, ou 3 dias, ou você está conseguindo 1 dia e 7 dias, 1 dia e 6 dias não significa dizer que esse hábito não é para você. Né? Você vai aí aos poucos investindo energia e regulando, principalmente o seu dia anterior. Uma coisa é fato, outra coisa interessante sobre o sono. Depois dá até para gente gravar um podcast falando só sobre isso. Eu acredito até que eu já comentei aqui em algum outro podcast. Geralmente quem tem problema de sono não percebe que dormiu mal. Então é muito difícil você mesmo ter um autorrelato, uma autopercepção. Por quê? Quem não dorme direito modifica várias coisas dentro do seu cérebro e uma das partes que são modificadas é a do autoavaliação. Você fica com um poder de autoavaliação mitigado e aí logo você não consegue nem perceber muitas coisas, inclusive não dorme tão bem. Aqui até eu coloquei que é a nossa primeira tarefa do dia para a gente fazer com excelência ali vai dizer muita coisa. O segundo hábito para a gente falar aqui é sobre a prática da gratidão. E aí agora eu quero que vocês comentem um pouquinho aqui sobre esse segundo hábito. Sobre a prática da gratidão, né? A gratidão sempre foi esse hábito, né? Sempre foi e voltou. Mas digamos que eu sempre fiz, né? Pelo menos no ano teve um momento que eu fiz, né? E eu retornei esse momento, acho que foi uns 60 dias, né? Que a gente conversou sobre isso e uma das principais coisas foi acrescentar a gratidão pelo que eu já tenho e assim por diante, né? E um dos principais benefícios que eu vejo, né, é a autoconfiança, né, com os projetos que você tem. Então você é como se sua mente entendesse real e para de ser superficial e passa a ser mais profundo quando você começa a praticar a gratidão. Porque às vezes você está ali numa ótica e você não consegue enxergar o que você tem e também não consegue observar onde você vai chegar. E isso, acho que a gratidão ela é a ponte. Esse exercício, né? Eu acho que tem vários exercícios, mas um exercício que eu faço pela manhã é escrever 5 motivos pelo qual eu sou grato. Né? E todo dia eu escrevo. Mas todo dia eu tenho que escrever. Não, eu escrevo a mesma coisa todos os dias. Sou grato pela minha família, sou grato pelo trabalho. E isso, de uma certa forma, está me fazendo ser mais confiante e, consequentemente, traz mais energia. Né? Não sei se no estudo aí, acho que tem um estudo, né, por trás que vai mostrar aí algumas. Eu pratico essa questão da gratidão e eu disse, hoje lá em casa
a gente busca praticar um momento em família, um momento que a gente está tomando nosso café da manhã, que a gente senta para tomar um café da manhã e exercita essa prática da gratidão, juntamente com a oração, né? Agradecendo pelo dia, agradecendo pelo aluno, como vocês estão agradecendo pela família, pelas coisas que a gente ainda nem tem, que a gente sabe que um dia vai ter. Assim como o Hugo, eu também utilizo esse momento do café da manhã para agradecer junto com a família e expressar esse reconhecimento pelo que eu já consigo, pelo que já me foi proporcionado e o que ainda vai ser proporcionado, o que ainda vai vir, porque é algo que eu sinto já com certeza que vai acontecer. Legal, bacana. Vamos lá. Quem pratica a gratidão de maneira escrita? Aí o estudo ele traz aqui algumas informações, né? A Psicologia da Gratidão foi inclusive um dos livros que a gente falou muito dos primeiros cursos de foco. Por quê? Porque a gratidão ela cria um campo de energia que você não tem como você sentir medo e estar grato ao mesmo tempo. Não tem como você, a energia que Edson falou, sentir inveja e estar grato ao mesmo tempo. Então, se sentir insatisfeito e estar grato ao mesmo tempo. Então, a gratidão ela mantém, ela cria um campo de energia que você naturalmente se torna mais focado. E quando você escreve, você aumenta ainda mais, né? Foi feito esse estudo e foi analisado isso. Quando as pessoas que só tinham o hábito de falar, as pessoas que tinham o hábito de escrever e as pessoas que tinham o hábito, aí foi a questão numérica, escrever 5 gratidões por dia, 3 gratidões, 3 motivos de ser grato por dia. E quem escrevia de maneira específica. Então, o que Edson falou, né? Eu sou grato pela família, eu sou grato pela esposa, eu tenho por causa disso, por causa que hoje ela fez, isso aqui no café da manhã, por causa que hoje a Adriana bagunçou a casa e daqui a um tempo, até nos momentos mais desafiadores, daqui a um tempo ele vai estar aqui em casa mais, eu sou grato por esse momento, por esse desafio que eu estou enfrentando agora. Então, quando é uma escalinha, todos trazem benefícios, todos reduzem estresse, todos os métodos da gratidão, ele aumenta os níveis de felicidade, satisfação, e aí é uma escalinha que você vai fazendo para você obter esses benefícios, né? Esse aqui é um hábito que eu faço já há muito tempo, eu tenho muita facilidade de praticar isso aqui. Agora vamos para o hábito número 3. Praticar atividade física pelo menos 30 minutos. E aí, o que é que vocês têm a dizer sobre esse hábito? Essa questão da atividade física, eu vou dizer assim, para mim é algo mais fácil, porque ali desde a minha infância é algo que eu sempre gostei, a questão de jogar bola. Então, para incluir uma determinada atividade física, por exemplo, hoje a academia, que é algo que eu faço, vem muito do que eu gostava anteriormente, da parte do futebol. Porque o exercício físico ele nos traz alguns benefícios, como a questão da disciplina, e ele ficou mais tranquilo, né, praticar hoje a academia, que é a principal atividade física hoje que eu pratico, com frequência, incluindo esses 30 minutos sem ligar. Boa, massa. Para mim, eu tive alguns momentos de dificuldade com isso, da prática do exercício físico em si, mas depois de um tempo, ali, de certa forma, até brigando comigo mesmo, eu consegui superar isso aí. Hoje é um hábito de prática do exercício físico, é tanto que se eu não for por algum motivo para a academia, precisei fazer uma viagem, alguma coisa do tipo que não deu realmente para ir, eu fico sentindo que faltou um pedaço ali do meu dia, faltou executar aquilo ali. E tenho o sentimento que eu preciso ali ressignificar o momento para não deixar isso me atrapalhar. Eu partilho do mesmo
mesmo pensamento, né? Atividade física tem vários benefícios comprovados cientificamente, né? E vai te ajudar também na performance, né? Isso seja academia, correr, futebol. E acho que, como eu falo, né? O futebol, a academia foi implantada, né? Eu não tive de berço. Fui criando hábito, no início foi bem mais desafiador, mas agora já se torna menos desafiador, né? Até porque é um negócio que você tem que estar exercitando. Se você deixar um pouco de ir, ou se você está treinando mais ou menos ali, começa a diminuir a performance, né? Recentemente eu adicionei o hábito de correr da mesma forma. Também não é fácil, tem dores. E hoje eu dedico, pelo menos, tem dias que dá acho, umas 3 horas dá mais de 3 horas. Tem dias que eu corro, vou para academia e futebol. E eu me sinto bem com isso, né? Tem gente que vai dizer que não é saudável, pode se machucar e tal. Mas eu me sinto bem e foi um dos fatores, né, que eu acredito que me fez ter mais foco, né? Porque se eu tenho foco em uma... E eu posso até, talvez, falar que foi através daí que eu consegui implantar outros hábitos na minha vida, né? Através de deixar mais o processo menos doloroso, né? Com a academia, e a partir da academia, eu já sabia que eu tinha um processo. Então não era só implantar o processo que iria levar ao sucesso, digamos assim. Mas assim, tem gente que tem dificuldade de ir para a academia, né? E não é só academia, né? Como isso aí, atividade física. Então você encontra um esporte que você gosta de fazer e tenta implantar isso como um hábito. Assim como também no início não foi fácil para mim, mas eu acredito que nenhum hábito para ser implantado ele é fácil. Tem alguns que você tem mais disposição. A questão da identificação, né, que é gerada com... E muito do ambiente, né? Você falou, desde cedo, aí o ambiente ele modula muita coisa. A questão é que praticar exercício físico ele ajuda a ter uma vida muito mais longa, por diversos fatores. Hoje o que mais mata são doenças relacionadas à obesidade, questão cardiovascular. Eu acho que foi tudo que me falou, né? Que quando você pratica a corrida diminui em 400% a chance de você ter um infarto, né? Exato. Uma doença cardiovascular e aí uma morte. Hoje o nosso país, ele tem mais de 50% da população sedentária. Apesar da gente viver num ambiente que muita gente pratica exercício físico, isso não é uma realidade para a maioria das pessoas. Sim, infelizmente. E isso é uma das coisas que mais mata hoje no nosso país, o sedentarismo. E aí tem as outras coisas, né, que estão correlacionadas. Aí vem, se você é sedentário, você é obeso. Se você tem uma tendência, né, a ser obeso, se você é sedentário, tem uma tendência a ter diabetes. Se é sedentário, tem uma tendência a ter pressão alta. Se você é sedentário, tem uma tendência a ter doenças cardiovasculares. E aí, por aí, vai uma coisa que a gente não falou aqui, um hábito angular. Um hábito que, se você faz ele melhora diversas outras coisas, seja positivo ou negativo. Então, ser sedentário é um hábito também negativo que vai proporcionar várias coisas negativas para a pessoa. O sedentarismo, aí vem obesidade, aí vem pressão alta, aí vem diabetes, doenças cardiovasculares. Você vai pensar, né, de uma maneira mais vagarosa. Você vai ter outros aspectos que a gente vai falar depois aqui também, né, na questão da hidratação e por aí vai. E eu acho que tem até o exemplo da minha mãe, né, que ela era hipertensa e ela passou a ir para academia, né? E foi mais ou menos 2 anos que ela vai para academia diariamente e ela parou com o remédio, tá ligado? O médico falou que ela não tinha mais a necessidade de tomar o remédio. E foi justamente pela academia que ela melhorou a alimentação
E a partir daí, ó, aí hoje toma creatina, toma whey, e isso tudo ajuda no processo, por isso que é um hábito angular, né? Um hábito que vai. O livro ele chama assim, né? O livro Poder do Hábito. Sim. Ele chama do hábito angular. A Bíblia diz, né, que um abismo puxa o outro. Tanto de maneira negativa, a gente pode também trazer de uma maneira positiva. Se você está indo para academia, quando você come bem, você come de maneira saudável, você sente o peso. Você pode comer, mas você sente o peso. Quando você não está indo muito bem para academia, quando você come ruim, né, entre aspas, ali, você não sente aquilo ali. E vice-versa. Eu estou comendo bem, eu sinto vontade de fazer exercício físico, e aí um hábito vai puxando outro hábito. Esse aqui é um hábito que eu tenho uma facilidade enorme, é super tranquilo aqui. Vamos lá. O outro hábito, o quarto hábito que a gente vai falar aqui agora, que de fato esses hábitos eles podem mudar, né? Em 6 meses você aplicando unicamente aqui, precisa ser só um, já vai trazer um impacto absurdo na sua vida. E o quarto é reserve 10 minutos de silêncio. Tá? Reservar 10 minutos de silêncio. Pode ser que você encare isso aqui como uma meditação, mas a gente vai discutindo aqui. O que é que vocês acham desse hábito e se vocês aplicam esse hábito? Esse hábito do silêncio eu achei interessante. Acredito que eu não pratico os 10 minutos, mas um exemplo que Edson falou aí, que é um hábito que eu tenho hoje com a minha esposa, é que no momento que eu vou deitar, desliga todas as luzes, qualquer questão de aparelho, de televisão, que for, deixar longe e se deita ali, né? Dá o tempo pra gente até dormir. Esse tempo de silêncio. Que massa! No meu caso, eu faço isso também da forma não consciente, mas quando eu acordo. Eu levanto, eu vou pro quintal e fico olhando pro céu por mais ou menos esse tempo. Eu tiro um tempo ali do meu dia. Acho que pra mim é primordial, né? Acho que é o que faz a pessoa se reconectar, né? E acaba que às vezes com o celular fica às vezes até difícil você parar e fazer isso aí, né? É uma coisa também que estou implantando aos poucos, né? Não é uma coisa que eu tenho costume de parar durante o dia intencionalmente, né? E o pessoal está perguntando, né? Você está começando tudo agora porque teve o desafio, né? O desafio do foco. E uma das coisas que eu me comprometi a fazer foi justamente isso, né? Meditar todos os dias. E até lá venho fazendo, né? E uma coisa é você fazer, por exemplo, quando acorda, fazer quando vai deitar. Eu acredito que a maioria das pessoas podem, não vou dizer a maioria, né? Mas algumas pessoas. Mas você fazer de forma intencional, acho que muda totalmente a sua percepção, né? De energia e tudo mais. Às vezes até o pessoal faz até uma meditação guiada, né? E aí nada contra a questão da meditação guiada, mas aí você não vai estar em silêncio, né? Porque vai ter uma pessoa falando ali para você. Esse hábito aqui é realmente você ficar em silêncio. Tem uma coisa muito, muito interessante que a gente não sabe, né, na nossa era, lidar muito bem com isso, é o tédio. E geralmente quem tem mais controle inibitório, mais autodomínio, que tem menos tendência a ter ansiedade, depressão e por aí vai, é quem sabe lidar melhor com o tédio. E eu acredito que essa é uma das práticas que vai te mostrar isso. Porque se a gente observar, quando a gente não tem nada para fazer, geralmente o que a gente faz, né? A gente pega o celular, a gente vai fazer uma computação, né? Como a gente falou, a gente fica meio que ali agoniado para fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa que não tenha, vamos dizer assim, nenhum sentido produtivo. E esse
hábito aqui, ele traz o poder de você começar a lidar melhor com essa questão do tédio. Você pode observar, você está no banco do passageiro, ali do carro, né? Se o carro para, a pessoa vai resolver uma coisa dentro do carro, a primeira coisa que você faz muitas vezes é pegar no celular. Você não tem muito controle de vitória em relação ao tédio, né? E antes, as gerações anteriores, elas tinham mais facilidade com essa questão do tédio. E agora? Porque eles tinham uma tendência muito forte a ter mais saúde mental do que a gente. E hoje em dia tem até desenho, né? Que mostra os sentimentos para as crianças, né? E pode ser benéfico e pode ser também, tem tudo, né? Tem tédio, não sei nem o nome, tem tédio, ansiedade, alegria, tem tudo. Então a criança já nasce sabendo, já começa sabendo que tem todas aquelas emoções. Então já implanta uma crença, o tédio é ruim. Só que talvez não é que seja parte do princípio seja ruim, a gente só não sabe lidar. Faz parte. Da melhor forma. Ele faz parte. E você pode ver que quando você está fazendo algo que vai ser mais a longo prazo, você está com ele batendo na porta todos os dias praticamente. Então, saber lidar com isso aí vai trazer muitos benefícios. Isso aqui é uma tática que estimula isso aí, estimula a questão do tédio, né? De você ter esse controle. E também é uma prática que aborda mais, ela traz mais para você a dopamina, a motivação. Quando você pratica esse silêncio, né, por algum motivo o seu cérebro ele entende, né, ele diminui algumas substâncias que são bloqueadoras da dopamina, por exemplo. Agora eu estou falando, está liberando algumas substâncias no meu cérebro que está bloqueando aos poucos a dopamina. É meio que como o corpo entendesse que eu estou em movimento, que eu estou motivado para fazer alguma coisa, e ele vai soltando essas substâncias para daqui a pouco eu parar, senão a pessoa fica desenfreada, né? É um mecanismo do corpo. Quando a pessoa para, então ele parou, e aí o corpo ele entende que a pessoa parou e começa a liberar mais dopamina para você avançar, principalmente se não for à noite. Porque naturalmente seus níveis de dopamina basal à noite eles vão diminuir. Então esse hábito é mais um hábito aqui que a gente está falando, que você não precisa gastar absolutamente nada e pode ter um impacto direto na sua vida com mais criatividade, mais motivação, redução do estresse, redução de ansiedade, mais empatia, mais produtividade, mais foco. O quinto hábito que a gente vai falar aqui, sim, aí só recapitulando, né, o quarto hábito é um hábito que eu já pratico todos os dias, é interessante, de 10 a 15 minutos, geralmente é 15 minutos, e o que é interessante, meu corpo já se acostumou tanto com isso, geralmente quando eu abro os olhos, fica faltando ali 3, 4 segundos para o despertador tocar, né, já está tão acostumado com aquele momento, engraçado como o corpo é inteligente. O quinto hábito é o contato com a natureza por 10 minutos, né, que a gente, algumas pessoas chamam isso, né, de fazer o aterramento, né, que a gente conhece muito isso na questão da parte elétrica, né, de colocar ali o fio terra e fazer o aterramento do equipamento, né, ter aquele contato ali. E isso aqui seria a questão do ser humano, a gente ter esse contato com a natureza. E aí, o que é que vocês acham? E como é que vocês aplicam esse hábito? Nessa questão aí sobre a natureza, você fala por exemplo, de parar para estar contemplando a natureza? Tá descalço. Você quer ter um contato com a natureza, você ter algum contato, assim, o seu corpo ter contato mesmo, né? Boa pergunta. Contato físico com a natureza. Hoje eu não tenho esse hábito. Eu perguntei porque, quer dizer, um hábito que eu tenho, mas que não se encaixaria aí, é justamente pela manhã acordar, pegar a minha cachorrinha, tradicional. A minha cachorrinha e passear ali, aquele momento pela manhã, tá tudo muito tranquilo, sem muito movimento, a gente consegue inclusive ver
o barulho, ouvir na verdade, né, o barulho da exaltação, de energia, questão dos pássaros, essas coisas, mas no caso não se encaixa, porque eu não tenho esse contato direto com a natureza. É tanto que tem aquele ditado que hoje é comprovado cientificamente, o menino anda descalço, a imunidade não vai estar boa, sei o quê. E isso serve pra gente também, adulto, né? E até faço um parênteses, não é nem contato com a natureza, porque nós fazemos parte da natureza, fica parecendo que nós estamos fora, né? Um campo fora da natureza. Nós somos natureza. E aí é algo intrínseco que nós precisamos daquele contato físico ali para trocar aquela energia com a natureza, e que hoje já está repleta de comprovações científicas, evidências científicas, né? Que isso é benéfico para o ser humano. E aí, o que mais? Em relação ao contato com a natureza, né? Se for nesse sentido de tirar se for com os pés, não, né? Mas se for, como falou, né? Todos os dias pela manhã, contato com o sol, essas coisas. Até tem um contato com a natureza, mas não de tirar o pé do tênis, né? Digamos assim. Tem até um estudo que eu não lembrar a fonte, eu posso até falar aqui, que é sobre a questão de como a doença ela foi aumentando com as pessoas quando foi criado a bota, o sapato. Se a gente for observar os pés dos nossos avós, né, geralmente são pés maiores, mais largos. Tem alguns estudos, né, que realmente mostram que os pés vêm se diminuindo com o passar do tempo, porque a gente passa muito tempo em tênis mesmo, né? E também até É interessante isso aí. o pé, a anatomia do pé ele expande, né? Antigamente o pessoal tinha também por causa disso, né? O pessoal andava muito, até que media por regra, uma E regra. era muito descalço. E era tudo a pé, tudo uma cidade para outra, 30 quilômetros era pertinho, uma cidade da outra, eu ficaria a pé e. Essa questão do contato com a natureza e descalço, antigamente eu lembrei da parte quando a gente brincava na rua mesmo. Tinha o hábito de brincar, as ruas não eram todas calçadas, tinha esse contato. Gasto de lama em casa. Esse hábito aqui é algo que eu tenho muita tranquilidade. Eu pratico ele geralmente durante a manhã, assim, todos os dias, assim que eu acordo. Eu vou ali no terreno, é uma desculpa isso aí, que aí eu já vou descalço, às vezes pisa na merda, para gerar esses anticorpos aí, né? Mas é um negócio que vale a pena. Eu comecei aos poucos aqui. Quando eu vi pela primeira vez, eu comecei fazendo alongamentos na terra. Era ali 5 minutos a pessoa fica meio que agoniada, porque eu não estava muito acostumado, né? Com isso dá uma agonia. Daqui a pouco você realmente sente que é positivo isso aí. A gente fica muito tempo assim, de tênis ou de chinela, né? Muito tempo mesmo. E até uma coisa que aquele rapaz que a gente está começando a estudar mais, as teorias dele agora, inclusive ele dá palestra descalço. É meio estranho isso, né? A gente não vê isso com facilidade, mas hoje eu entendo ali o que está por trás, ali, um hábito positivo para ele. A gente começar a implementar isso aí aos poucos. Hábito 6, beber água, se hidratar. Eu nem vou falar aqui a quantidade que eu anotei, porque minimamente falando, a gente sabe que a quantidade depende do seu objetivo, do seu peso, do seu percentual de gordura. E aí não vai entrar no método desse podcast aqui, né? Mas o método do podcast é se a gente consegue aqui bater a meta de hidratação dia, se vocês fazem esse tipo de controle, né? E se quando bate tem benefício, quando não bate, se não tem os benefícios. Eu não faço esse tipo de controle. Assim, o único controle que eu faço em relação à água no momento da academia. Eu quero tomar pelo menos 1 litro de água ali no momento que eu estou
exercitando o treino. Levar uma garrafinha, Você sabe mais ou menos quanto é a quantidade ideal de água que você tem que tomar? no treino. Não, num dia. Não sei. E aí? Então, não faça esse controle. Eu até implementei, estou querendo implementar isso, na verdade iniciei já, foi o fato de, por exemplo, eu ter trazido uma garrafa para o escritório para ter esse controle de quantas vezes eu estou enchendo a garrafa, quantas vezes eu estou tomando essa garrafa por inteiro. E eu sei que, de acordo com umas conversas que eu tive com um profissional de educação física que acompanha a gente, ele me recomendou tomar 500 ml a cada 10 kg de peso, então eu teria que tomar por cerca de 4,5 litros por dia. Então eu quero chegar nesse objetivo que eu acho que ainda não estou batendo. Eu acho que eu tomo pelo menos isso, né, de água, 4 litros. Quando eu acordo, eu tomo 500 ml, quando eu volto, eu tomo mais 500 ml. Então aí já dá 1 litro já para começar o dia. E eu tenho um gatilho que, não sei se foi intencional, pode ser até estranho, né? É quando eu vou no banheiro. Quando eu vejo que o xixi tá amarelo, eu, rapaz, não tomei água hoje não. Aí eu vou e começo a tomar mais água, né? Tenho pela manhã pelo menos 4 taças dessa, que dá pelo menos, acho que uns 400 ml cada uma, né? Dá uns 400, 300. Acho que dá menos. Pronto, então eu faço essa meta, pelo menos 4, né? Em cada turno. E vai ter o da academia, mais o que eu já tomo. E à noite eu também costumo, antes de jantar, né? Até eu tô num processo que tô querendo ganhar mais performance na corrida, então eu tomo 500 ml de água, tomo água antes de jantar, que é para eu não consumir tanta comida como o meu corpo espera, né? Eu acho que eu até vi em algum canto que às vezes a fome não é fome, né? Às vezes é sede, o seu corpo tem outra necessidade, mas que pela a sua adaptação mental ele quer, como se ele quisesse descontar em outro ato, em outro âmbito, que seria, por exemplo, a comida. E daí até a questão do hábito, né? Provavelmente você tem uma rotina hoje, você toma café em um determinado horário, aí já não é nem que você esteja sentindo fome naquele momento, mas por você já ter isso na rotina, O horário conta o muito. horário já conta. Muito. Influencia demais quando você se acostuma com isso aí. A questão da hidratação, para a questão do peso, que você tem um cálculozinho que você faz. Esse cálculo que o Anderson passou para você é mais para a pessoa perder retenção líquida, né? Vai dar um pouquinho mais o seu cálculo. Essa questão de você controlar, como o Edson falou ali, eu tenho um hábito ali de tomar 500 ml, eu tomar ali na ida, na volta. Tem pessoas que não vão se adaptar muito bem a isso, porque é uma quantidade tem dificuldade mesmo com água. Assim, é questão de dificuldade. Eu tenho uma percepção, não sei se tem algum estudo, se tem algo relacionado a isso, mas que quando eu vejo que eu preciso tomar uma quantidade maior de água, eu prefiro ir na água na temperatura ambiente. Porque eu sinto uma falsa sensação de saciedade quando eu estou tomando água gelada, e quando eu coloco essa água na temperatura ambiente, eu consigo tomar uma quantidade bem maior. Eu até tinha conversado com algumas pessoas e relatado isso. E, por exemplo, teve um momento que eu estava praticando esse hábito e eu tomava de manhã, assim que eu acordava, se eu colocasse gelado, eu só conseguia tomar no máximo 400 ml. Agora, quando eu colocava a temperatura ambiente, eu chegava a tomar até 700 ml ali de uma vez. Não ficava com a mesma sensação. Não sei se tem algum estudo relacionado a isso. Acho que é caramba aí, não está dando estratégia, não. O que tem é que se você tomar em grandes quantidades durante muito tempo, pode ser prejudicial para os seus rins. Então, eu tenho uma meta de tomar 3 litros d'água por dia. Meu dia foi corrido, eu cheguei ali de noite e está faltando 2 litros, eu vou sentar e tomar 2 litros, entendeu? Não é tão interessante você fazer isso. Sem contar também que vai lhe dar mais vontade de ir no banheiro. Essa estratégia que a Edson falou,
da cor do xixi, é interessante você ficar metrificando ali, porque nem pode ficar amarelo demais, nem ficar também transparente demais, senão você exagerou naquele momento ali em relação a tomar água. Cada um vai montando uma estratégia com a sua garrafinha ali vendo, mas o que é importante é você saber, né, qual número você precisa consumir naquele ali e fazer o cálculo. Eu sou abençoado, vamos dizer assim, porque a minha garganta, ela seca logo. Se eu esquecer de tomar água ali, quando vai dando ali mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, aí eu começo a ter sinais na garganta. Aí eu lembro, opa, peraí, eu não me hidratei bem hoje, aí eu preciso ir tomar água. E geralmente eu tenho um impacto na digestão também alimentar. Se eu não tomar bem, se eu não me hidratar bem, eu tenho esse impacto. Então ali quando eu já vou sentindo alguns sintomas, opa, peraí, é água. Regulo a água e automaticamente o corpo regula de novo. É muito rápido essa resposta do corpo, né? Já teve um tempo de eu tomar 8 litros de água por dia. Assim, contando bem, né? Proposital, de forma proposital, que eu não estava querendo que o corpo ele estava sendo extremo mesmo, questão de que o corpo não retesse líquido, né? E assim, era muito difícil mesmo. Eu fazia assim, nem aconselho, né? Mas tudo ao extremo ele vai fazer com que você se sinta mal, né? Não naquele momento não era algo tão saudável, mas que não fazia tanta diferença assim em relação a única coisa que acontecia era ir mais no banheiro, né? Mas teve gente que morreu já. Não teve questão de tomar muita água. Já tem casos de pessoas que realmente chegaram ao óbito. tanto que teve até uma tiração de onda, né? Que aqui que dizia assim, a pessoa que faz nem parte da equipe, mas né, que dizia assim, rapaz, teve que aumentar, teve que praticamente 2 galões por dia, depois que Edson começou a tomar água. Então, mas vai de caso para caso, né? O cara fazer o cálculozinho aí, ver o que é necessário para você e você trabalha em cima disso. Vamos agora para o 7º hábito, que é ler por 15 minutos ao dia. E aí, pessoal? Hoje eu consigo exercer esse hábito. É um hábito que ao acordar ali, eu tenho um momento de leitura, ultrapasso ali esse tempo, é entre 30 a 45 minutos. E hoje, assim, não vou dizer que é um hábito, está se tornando ainda um costume e até se tornar uma rotina do meu filho, né? Ele está acordando cedinho também, já é algo que isso aí já é dele, só que ele está introduzindo agora a questão da leitura pela manhã, no momento que ele está acordando. Tem sido muito satisfatório, porque a leitura é o estímulo que ela me dá, né? Hoje até aconteceu uma cena, no momento que ele estava lendo o livrinho dele, que teve a seguinte situação, né? O filho pegou o papel do outro e estava por cima do outro. Aí tinha a imagem ilustrativa do lado. Ele queria saber quem era. Quem é Fernando e quem é Pedro. Foi muito gratificante isso daí, porque eu estou vendo como a leitura é poderosa, né? Nosso dia a dia. Esse aí é Envolvente, né? Esse aí é o hábito que eu acredito que você tem que falar leva demais, mas é o hábito que eu mais preciso implementar. É fazer só desse momento de leitura consciente que estou fazendo esse momento de leitura, porque eu faço em situações pontuais e esporádicas, quer dizer assim. Além disso, tem essa questão também de ser um bom exemplo para o meu filho, que está começando a entender mais as coisas, né? Está ali com 2 anos e meio, mas o tempo está passando, ele vai me ver como exemplo. E ter bons hábitos vai fazer com que ele também tenha bons hábitos. Eu acho que a leitura, né? Eu acredito que dá isso, né? Porque eu leio a Bíblia todos os dias, então acaba que eu consigo manter esse hábito. Mas em relação à questão de livros e essas coisas, eu hoje, né, prefiro. Eu sei que tem um lado científico, né, que lê, ele vai
mas eu prefiro, eu ouço um podcast e assim sucessivamente. Esse hábito eu consigo manter, se for só 15 minutos por dia. Mas em relação à leitura de pegar um livro e ler, não. Né? Um outro livro, digamos assim. Que aqui eu fiz um cálculo simples, né? Que você vai estar fora da média da população mundial. Que se você ler 15 minutos por dia, em média aí vai ser 120, 160 palavras. Em média os livros têm 250 páginas. Você vai conseguir ler um livro por mês. 12 por ano. E assim, um livro por mês é muito tranquilo. Até quem não tem o hábito de ler. É muito, muito tranquilo mesmo. Tem que ser um livro, né? Porque assim, a questão bíblica, né, que você falou, ela vai trazer, vai deixar você arrojado espiritualmente, né? E esse hábito aqui que a gente está falando é sobre questão de expandir horizontes mentais, melhorar habilidades analíticas e mental, né, da sua própria área. A Bíblia, ela é um livro sensacional. Sensacional. E, inclusive, tem pessoas que a gente conhece de sucesso, né, que preferiu simplesmente só ler a Bíblia, né? É o que ele falou, né, que prefere ler artigos em vez de livros, né, que é mais contundente. Eu concordo com isso. Porque quando o livro sai, primeiro, o leitor tem que se esforçar para ser muito simplista na comunicação. E segundo, o artigo já foi aprovado, revisado, estudado já há muito tempo. Então, o livro quando chega atrasado. Né? Quando você pega do artigo, você consegue pegar um conhecimento mais atualizado, vamos dizer assim. Mas tem sua importância, né? Porque eu acredito que de quem tu está falando é um cara que já escreveu livros. Exato. Ele falar que não leu nenhum livro, mas e prefere essa questão dos artigos, aí ele escreveu 5 livros. Exatamente. Então, se não fosse importante, ele não teria se comunicado a partir desse meio, né? Desse canal de comunicação. A vantagem que você vai ter é que você já tem o hábito. Você só vai amplificar aquilo ali, esse hábito. Geralmente, as pessoas não conseguem ler em toda a sua vida 12 livros, 20 livros, em toda a vida mesmo, né? E eu tenho um relato de isso que eu falou. Eu estava escutando um podcast, que é um dos formatos também que eu gosto bastante de absorver conhecimento, do cara que começou a fazer isso com a filha e com 12 anos de idade, ela nas férias leu 60 livros. Assim, a experiência, né, que o pai proporcionou a partir de... Foi livros de ficção, livros nada muito técnico, mas que a gente já discutiu algumas vezes aqui que o próprio livro de ficção ele tem uma ajuda significativa no desenvolvimento cognitivo, né, da criança barra adolescente. E lembrando, né, só uma linha aí, o hábito ele tem que ser praticado, né? Assim, não é porque você tem o hábito que você não vai aprender, né? Pode ter mais facilidade, mas eu digo isso porque teve um momento da minha vida que eu li bastante, né? Teve acho que 2 anos e meio que era pelo menos 12 livros por mês, né? Quando passava, né? Que a gente fazia até desafio junto. Isso. E só que esse hábito ele pode ser perdido de acordo com que como você alimentou, né? Então se você para um pouco, o hábito ele já vai ficando mais desafiador. Desafiador demais. E aí, fazendo esse cálculo simples, em 10 anos você vai ter lido 120 livros. Então, se todo mundo aqui tem idade suficiente para bater essa meta, então vai estar muito acima da média, que é uma coisa que, inclusive, é o objetivo do podcast, né? Se tornar uma pessoa fora da curva. Eu digo então, mas eu conheço fulano ciclano que teve sucesso e não conseguiu, e não precisou disso. Bom, eu penso da seguinte maneira: passa os 10 anos,
né? Leia os 120 livros e prova para você mesmo que isso não faz sentido. Inclusive eu fiz isso em 2020, né? Eu li 80 livros, aí no iníciozinho de 21 eu li mais ou menos no primeiro semestre, eu li mais ou menos ali uns 50, eu anotei, eu parei de anotar nos 150 livros, e eu vi que realmente eu aprendi duas coisas nesse sprint. Uma, eu não tenho como ficar sem ler, e a segunda coisa é melhor ler menos e absorver mais. Essas duas coisas que eu tirei de experiência. Agora, uma coisa é fato, me gerou uma energia absurda nesse hábito. Então, é um hábito que eu consigo fazer com tranquilidade e é viciante. Um negócio assim, porque você começa a ter uma recompensa intrínseca. A sua recompensa é só porque você lê. No início eu começava mais por uma questão de eu quero concluir um livro. E hoje não, hoje eu quero ter o prazer de ler aquelas páginas, absorver aquelas páginas e eventualmente poder contribuir na minha vida com aquilo ali. Esse é um hábito que o brasileiro ele deixa muito a desejar, né? É muito simples você chegar numa mesa, conversar com a pessoa e encontrar uma pessoa que passou a vida toda, leu um livro do ensino médio, que foi colocado ali para uma redação ou alguma coisa do tipo. Mais uma vez, não é algo que vai ser, meu Deus, de águas e tal. Mas, inclusive, comprovado cientificamente, acho que foi a que falou, aumenta o poder cognitivo, o poder de comunicação, cria novas sinapses neurais. Do mesmo jeito que a gente falou da academia, a leitura é uma academia para o cérebro. E a gente lida com técnica na leitura, né? Nem sempre o livro é aquele livro, nem sempre o conteúdo é aquele conteúdo. E dá pra gente metrificar bem como é que ele está lidando com o técnico. E agora nós vamos para o último hábito, e para mim, o mais difícil de ser implementado nessa rotina, né, que nós temos hoje, mas, vamos dizer, de todos os hábitos, um dos mais potentes aqui, para até a gente conseguir colocar os outros para funcionar, que é evitar o celular, evitar 100% celular na primeira hora do dia e evitar o celular na última hora do dia. E aí? Para mim, eu vejo da seguinte forma, no meu caso em específico, é mais difícil para mim evitar ele na última hora do dia do que na hora inicial. Por quê? Na hora inicial eu pego ali meu telefone, desativo o alarme e já deixo ele no mesmo local onde eu peguei. E vou, como eu falei anteriormente, eu vou pro quintal, contemplo o céu todos os dias. Depois saio, vou na padaria, como pão, volto. E o celular fica lá e eu pego só depois. Agora na última hora eu já notei essa questão de eu fico com o celular, eu não deito com o celular, mas eu fico com o celular praticamente até a hora que eu boto ele no carregador e vou pra cama dormir. Eu não vou pra cama com o celular, mas eu tenho essa limitação, né? Esse hábito, esse costume. O hábito. Se eu tenho o hábito de tomar água, se eu não tenho o hábito de tomar água, porque eu tenho o hábito de não tomar, né? Automaticamente. Você tem um hábito Contrário. Exatamente. No meu caso, assim, eu tenho o hábito de utilizar o celular pela manhã nessa primeira hora, uma vez que no momento que eu finalizo a leitura, eu vou mandar um áudio com o grupo que eu tenho, entendimento que eu tenho daquele capítulo que eu estou lendo, para poder editar depois. E aí pela manhã normalmente é o horário que eu falo com minha mãe. Ela mora no outro país, a gente faz uma ligação ali pela manhã. Tem esse primeiro contato aí nesses primeiros horários. Justamente nesses primeiros horários, devido ao fuso horário, e eu entrar na minha rotina e ela seguir para dela. Já a questão da noite é algo bem tranquilo, a gente chegando. Em casa a gente vai aproveitar a família que passa um horário assim mais distante.
Isso aí. Exato. Eu acho que uma hora pra mim é tranquilo. Assim, eu não sou um cara de em relação às primeiras horas ser tão ativo, né? Eu dou bom dia ali nos grupos que é importante para mim e já saio do celular, né? Mas se for para seguir o pé da risca, quando o despertador toca, você já pega no celular. Então acaba que na primeira hora assim, do dia, acho que o cara vai ter que ter um nível, ter que acordar mesmo sendo despertador, né? Acordar mesmo sendo despertador. E é interessante que, da mesma forma que é viciante você ficar no celular, é viciante também você ficar sem ele. Né? Então você começa a aproveitar melhor os momentos. É tanto que, por exemplo, na corrida eu levo o celular, né? Para marcar a quilometragem. Né? E eu já pensei em comprar um relógio, não precisar deixar o celular. Mas isso. E também eu nunca fui um cara de estar assim, mexendo mesmo no celular, sem ser para resolver alguma coisa, né? Uma hora ou outra eu passo ali no Instagram, mas saio ligeiro e volta. Tanto que eu não tenho nem o hábito tanto de postar, tipo, rotina e tudo mais. Até já implantei isso, né? Mas com o tempo vai perdendo não tem essa tesão, digamos assim. Mas no último horário do dia, pra mim é tranquilo, né? Eu deixo o celular. Acho que é a hora mais fácil, né? E você deixar o celular de lado ali e é o momento que você vai dormir, pelo menos uma hora antes, né? E você começa a se desconectar. Mas nem sempre foi assim. A primeira hora do dia eu tô no processo aí pra. Além dessas primeiras horas também, assim, vale destacar também o horário, por exemplo, que a gente tá lendo. Dependendo do horário que a pessoa toma o café da manhã, tem a questão do almoço, tem a questão da janta. Eu até comprei um relógio na loja pra mim. Quando eu mandava na hora. É porque quando. Vai estar dãozinho, pô. A gente tem um daqueles relógios que parece meio antigo, o cara bota assim, dá uma travazinha quando anda terminar a hora e com uma zoadazinha, como se fosse Para despertar, né? despertar. A grande questão é que o celular ele tem o poder de disparar diversos gatilhos na gente, seja positivo ou negativo. Então, o fato de simplesmente pegar o celular e você olhar ali no WhatsApp de manhã e distribuir um bom dia, por si só, você pode acabar vendo a mensagem do dia anterior, já vai disparar uma ansiedade quando o seu corpo ainda não está com o nível de cortisol, né, ali. Então, está tudo sendo ativado ainda, você dá aquela pancada ali. Então, é muito, muito difícil esse hábito, porque o celular hoje é praticamente um membro do nosso corpo, né? Quando você esquece o celular em casa, você volta para pegar o celular. Né? Você vai no banheiro, você leva o celular. Então, é praticamente um membro do nosso corpo. Acho que Steve Jobs, nem nos seus maiores sonhos, ele pensou que a invenção dele se tornaria algo tão, algo tão vivo dentro do nosso dia a dia. Então, pela manhã tem esse impacto, né? E nos últimos horários da noite, a questão da luz mesmo. A questão da luz, nosso olho recepciona aquela luz, aí manda um comando, o nosso cérebro dizendo, não é noite, não era para ter tanta melatonina assim, não era para ter, era para ter mais cortisol, e aí vem atrapalhando isso. Eu tenho uma configuraçãozinha do iPhone, que a partir das 8 horas automaticamente ele deixa a luz amarelinha, que é uma luz que tem um impacto um pouco menor, e a gente vai trabalhando para ir mitigando, né? Mitigando ali de um jeito ou de outro ali, você não mexer tanto assim. É tanto que eu vou ter que evitar o celular na primeira e na última hora. Agora, muita gente que mexe no celular na primeira e na última hora,
com mais ênfase, com mais intensidade, vai dizer isso aí é balela. Porque não conhece, você está atrapalhar o acordar e atrapalhar o seu sono, já está no basal, já é o seu estado basal. É a mesma coisa da pessoa que bebe todo final de semana e que acha que aquilo não atrapalha ela. Que é normal, porque ela nunca, ou faz muito tempo que ela não passa um mês, 2 meses sem fazer isso. Porque já virou, aquela performance da pessoa já virou basal dela. E ela não sabe nem como é que é não ter aquilo ali. E aí É um hábito, né? um hábito que você pode fazer, por exemplo, atividade física, você vai chegar num ponto, você vai ter que abrir mão de algum hábito ruim, se você quiser continuar avançando. E aí por aí vai. Esse último hábito é o mais difícil, mas ele melhora vários outros, né, hábitos aqui. E ele dá espaço também para quem não tem tempo, por exemplo, ler os 15 minutos por dia, né, em 3 vídeos celular, na última hora da noite, e vai ler. É ótimo na última hora da noite sentir tédio. Inclusive, indicado para adolescentes que geralmente têm o ciclo circadiano um pouco mais avançado para a noite, assistir uma série tediosa, né? Vai ler alguma coisa tediosa porque ali encaminha você para a questão do sono. Essa questão que tu falou aí, da parte de hábito, de incluir coisas, na verdade, substituir situações que sejam positivas no lugar de situações negativas. Por exemplo, o celular para leitura. Eu vi isso hoje no livro, envolvendo seu saco. As situações como mexer no celular, assistir televisão, ser substituído por algo que vai te trazer benefício, seja na saúde, ele deu até uma dica. Ler um livro, deu o exemplo também da parte da atividade física, um momento de se só com a família, você deixar do lado do celular, tá contemplando ali aquele momento com a família. Isso mesmo. Exatamente. Então, pessoal, esses foram os 8 hábitos simples que podem definitivamente trazer uma mudança significativa nos últimos, se você aplicar isso em pelo menos aí 6 meses, você vai começar a ver esses benefícios. Se você gostou desse episódio, lembra de curtir, lembra de comentar aqui qual o hábito que te chamou mais atenção. E tamo junto, até o próximo episódio. Valeu.